Então, retornaremos o estudo que temos feito há 3 meses atrás, ou pelo menos fizemos uma parte dele, que vem a ser a influência do sofrimento no desenvolvimento do caráter do cristão. É um assunto, meus irmãos, que por vezes não é compreendido. Infelizmente, e principalmente na teologia da prosperidade, o sofrimento, ele é, talvez podemos dizer que ele é considerado como algo negativo, algo que vem do maligno, uma coisa que Satanás faz na vida do cristão. Por vezes é chamado de encosto. Só que a palavra de Deus, ela nos dirige a compreender que Deus, ele é soberano para utilizar o sofrimento nas nossas vidas, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então, perdão, eu quero hoje, com o tempo que temos, recobrar ou recapitular aquilo que nós já estudamos e entrar no tema principal dessa noite. Mas antes de nós recapitularmos e falarmos sobre o tema dessa noite, nós vamos falar junto o versículo que eu tenho sugerido que você decore, que tem que ser para cada um de nós o que vier à ponta da nossa língua nos momentos de tribulação. Vamos falar juntos? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmos 119, verso 71. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a soberania de Deus no sofrimento do cristão. Eu quero então, como eu disse a vocês, recapitular parte por parte, sem entrar sobre essas situações que nós já tratamos antigamente. Se caso você tenha o desejo, posso direcioná-lo nos grupos da igreja a poder ouvir as pregações antigas. Mas eu quero recapitular com vocês os assuntos que já foram tratados e talvez comentar algumas coisas sobre eles. Entendendo que o primeiro, na verdade, não é o primeiro, mas é o segundo, porque o primeiro foi uma introdução ao tema. Mas nós já falamos sobre compreendendo o sofrimento, suas diferentes faces e os seus significados. E quando nós falamos sobre isso, nós explicamos e definimos o sofrimento e as suas complexidades. Assim como eu lhes disse, nunca é uma coisa fácil você explicar para alguém que não creia em Cristo o porquê que as coisas elas acontecem da maneira que acontecem. Talvez você nunca foi perguntado, mas um dia você será, quando você se disser cristão e as pessoas disserem por que o seu Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam no mundo. Nós respondemos um pouco sobre essas questões. Também nós falamos sobre as diferentes perspectivas sobre o sofrimento. Entendemos, meus irmãos, que aqui nessa situação existem muitas pessoas que creem de maneira errada o que é o sofrimento, ou o que é sofrer, inclusive cristãos. O que nós vamos entender mais para frente é que Deus, como soberano sobre nossas vidas, ele tem o poder de fazer aquilo que ele quer. Nós é que muitas vezes não entendemos que somos instrumentos nas mãos de Deus. Também nós falamos sobre as visões de outras religiões sobre o sofrimento, inclusive. Algumas delas tratam o sofrimento como algo a ser passado para uma recompensa futura. E aí nós temos um grande problema, porque, por exemplo, tem uma determinada religião que diz que se uma pessoa matar judeus, ela vai futuramente ter um mundo só para ela repleto de mulheres. Então a pessoa precisa se explodir, matar outros, para que no futuro ela possa gozar de um mundo onde só vai ter ele e um monte de mulheres. Essa é a visão de uma determinada religião. Também um outro estudo que fizemos foi o significado do sofrimento no contexto bíblico. E aí nós falamos especificamente sobre como o sofrimento é apresentado na palavra de Deus. E apresentamos o papel do sofrimento no plano de Deus. Lembremos que Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou Adão e Eva perfeitos. Mas o mal e o pecado, como mais para frente nós veremos, entrou no mundo por conta da desobediência. Então, o que entendemos
é que a vontade de Deus não era que houvesse sofrimento, mas que ele entrou por conta do pecado humano. Falamos sobre a perspectiva bíblica do sofrimento e a teologia bíblica sobre o sofrimento. Perdão, você pode pensar, mas não é a mesma coisa? Bom, não é a mesma coisa. Quando nós falamos sobre teologia bíblica, é aquilo que a Bíblia relata sobre esse tema. Então também nós estudamos profundamente essas questões. Nos aprofundamos em Gênesis capítulo 3, quando falamos sobre as consequências do pecado original e a graça de Deus. E aqui nós entramos e falamos sobre a quebra da comunhão com Deus quando Adão e Eva pecaram. Falamos sobre o sofrimento como consequência do pecado, tanto a separação de Deus, quanto as consequências para o homem, as consequências para a mulher, as consequências para o mundo no geral e também as consequências para Satanás. E finalmente, nessa questão, vimos sobre a redenção e a justiça divina. Tudo isso é só para vocês recobrarem a lembrança daquilo que nós já estudamos. No estudo de número 5, lembrando que os números ali são só para dar um certo parâmetro, mas falamos sobre o sofrimento como instrumento de Deus na vida de Jó. Para nós cristãos entendermos como nós sofremos e o agir de Deus nas nossas vidas, é importante que nós entendamos aquilo que Jó passou. E foi dividido em duas partes esse estudo. Primeiramente, nós vimos que Jó era um homem íntegro. Era alguém que, quando se olhava para ele, via-se um legítimo homem de Deus. Mas também, a própria Bíblia relata sobre o sofrimento inexplicável de Jó. Era um homem fiel, era um homem segundo o coração de Deus, assim nós podemos dizer. Porém, todas as coisas começaram a ser diferentes para ele. Os seus filhos morreram, seus servos morreram, os seus animais morreram, ficou somente ele e a sua esposa. Então, para ele, para as pessoas que estavam à sua volta, era algo inexplicável. Ninguém sabia o real motivo. Porém, a nós que temos a palavra de Deus, entendemos que aquilo que aconteceu com Jó foi sobre o desafio celestial. E qual foi o desafio celestial? Quando Satanás estava achegando-se, ou pelo menos apresentando-se diante de Deus, o Senhor Deus disse para Satanás: você vê o meu servo Jó? Então o diabo disse para Deus: Jó só é fiel por aquilo que você dá para ele. E aí Deus disse para Satanás: você pode tirar tudo aquilo que você quiser, só não tira-lhe a vida. E Jó demonstrou integridade. É por isso que nós entendemos que nós não precisamos de bens materiais para servir a Deus. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de uma saúde de ouro, de ferro, não. Aquilo que Deus tem permitido nas nossas vidas é o propósito dele para que nós o sirvamos. Também, meus irmãos, falamos nesse tema sobre a soberania de Deus e ele faz aquilo que ele quer. Na parte 2 desse estudo, nós falamos sobre o sofrimento como instrumento divino, só que falamos sobre o inabalável caráter de Jó face ao sofrimento. Foi dito que mesmo no seu coração indeciso sobre os motivos que pelo que Deus permitiu aquelas coisas acontecerem, ele não pecou. Algumas vezes ele murmurou, é verdade, mas ele não pecou contra Deus. Qual homem no seu coração não teria dúvida sobre os motivos das coisas que haviam acontecido? Quando falamos sobre a incompreensão humana diante do sofrimento, nós tratamos sobre os amigos de Jó, que ficaram por muito tempo enchendo o ouvido de Jó de caramiola, tentando dizer para ele que o motivo que ele sofria era porque ele estava sendo infiel, quando na verdade não tinha nada a ver com isso. E aí eu vou dizer uma coisa bem franca para vocês. Existem pessoas que gostam de apontar o dedo para os outros quando estão nos seus momentos de fraqueza. Eu já disse a vocês que por vezes, quando nós queremos que Deus exerça justiça na vida de outros, nós queremos que Deus possa estralar o chicote nas costas das pessoas. Mas quando é conosco, quando nós pecamos, nós clamamos a Deus por misericórdia. Os amigos de Jó que não estavam em sofrimento apontavam o dedo para ele, dizendo que aquilo que acontecia era porque ele estava em pecado. Um dos 4 amigos de Jó
foi sensato e reconheceu a soberania de Deus. E nesse tema nós terminamos ali falando sobre encontrando significado no sofrimento e confiança na soberania divina. E lá em dezembro, no último dia que falamos sobre esse tema, nós falamos sobre o sofrimento redentor de Cristo. O que para nós como cristãos é o que faz toda a diferença. Porque nós entendemos que o propósito redentor do sofrimento de Cristo é para que nós tivéssemos vida. Jesus derramou o seu sangue precioso para que nós, pecadores miseráveis, pudéssemos ter vida. Paulo ele vai falar em Efésios capítulo 2, 1 em diante, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, Ele nos deu vida. E ele vai discorrer dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus, na permissão do Senhor no sofrimento de Cristo que derramou o seu sangue precioso para nos salvar. Então, na cruz de Cristo, nós vemos tanto a justiça de Deus quanto a graça de Deus. A justiça sendo o cumprimento daquilo que Deus havia planejado para o seu filho, mas a graça que através desse sacrifício nós podemos chegar ao Senhor mediante aceitar Cristo como Salvador. Então, meus irmãos, eu sei que são muitas coisas que nós vimos, mas é só para dar uma pequena recapitulação a todos vocês, que é um tema que ele não é gasto em apenas alguns minutos. Porque a Bíblia trata muito sobre essas questões. E assim como eu lhes falei, o nosso foco hoje é falar sobre a soberania de Deus no nosso sofrimento. Agora nós estamos falando de nós como cristãos, não estamos falando daqueles irmãos do passado. Não estamos falando dos exemplos bíblicos, mas estamos falando de nós, do agora. E eu quero, meus irmãos, declarar a vocês que a mensagem principal desse estudo de hoje é que a soberania de Deus ela é reconhecida como central na compreensão do sofrimento ou do cristão, refletindo-se na confiança de que ele tem propósitos maiores para além das aflições humanas. Você acha que tudo aquilo que nós passamos é porque Deus está sem tempo? Eu acho que eu vou dar um pouquinho de provação para aquele povo ali, porque eles precisam sofrer um pouquinho. As coisas não funcionam desse jeito. Então, meus irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia para 1 Pedro capítulo 5, verso de número 10. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 10. E eu vou pedir a sua ajuda para ler o versículo. Quem achou pode ler para nós. Entenderam, meus irmãos queridos? A versão NVT desse versículo vai dizer que Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Notem que o que Pedro está dizendo é que há um propósito de Deus no nosso sofrimento, para que nós possamos conhecer mais a Deus, para que o agir dele seja mais perceptível a cada um de nós. Meus amados irmãos, podemos dividir essa questão em 3 lições importantes. A primeira delas é nós entendermos a realidade do sofrimento. Assim como eu lhes disse, existem algumas denominações que usam o sofrimento como algo negativo, como se fosse um mau agouro, ou como se fosse algo um ponto fora da curva. Só que o que precisamos entender
é que o sofrimento é uma realidade inegável da existência humana e nós, como cristãos, não estamos isentos disso. Os versículos vão aparecer extensos aqui na tela, então dessa vez vocês prestem atenção aqui. Mas João 16:33, Jesus está dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o tempo verbal desta frase? Jesus disse: no mundo passei por provações, ou passará por provações. O tempo é presente, meus irmãos. Passais por provações. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que eles iriam passar por várias situações, o que não é diferente para cada um de nós. Então é algo que nós precisamos entender. Existirão coisas nas nossas vidas que nós passaremos, porque é a vontade de Deus, independente do que seja. Também, meus irmãos, Romanos 8:18, as palavras do apóstolo Paulo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É gostoso sofrer, gente? É gostoso sofrer, pessoal? Existe um povo aí que gosta de sofrer. Mas ninguém gosta de sofrimento. Mas é algo necessário e os irmãos vão entender. 1 Pedro 5:9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes, meus irmãos, nós somos muito egoístas. Por vezes nós reclamamos com Deus das coisas que nós passamos, das dificuldades que nós temos, de um país onde nós somos roubados, nós somos muitas vezes ridicularizados por conta da nossa fé. Não é fácil você ser cristão no Brasil. Por mais que não exista perseguição, não é fácil você querer ter uma conduta correta em uma sociedade corrompida pelo pecado. Mas você pode achar que isso é o seu ápice. Talvez você ache que é sofrimento demais para você. Só que eu quero lhes dizer que existem países no mundo onde o simples fato de você portar uma Bíblia, você pode ser morto se a polícia te pegar na rua andando com uma Bíblia debaixo do braço. Esse país pode ser ruim ao extremo em vários aspectos, mas você pode sair da sua casa, vir até essa igreja, sentar, me ouvir, abrir a sua Bíblia, entoar cânticos, louvar ao Senhor, sem ninguém apontar uma arma para a sua cabeça. O que Pedro está dizendo para aqueles irmãos, o qual ele escreveu, é que eles tinham dificuldades. Até o próximo versículo vai dizer que as dificuldades eram para eles serem aperfeiçoados. Mas de todas as maneiras, o que era importante para eles entenderem é que havia um propósito de Deus para o sofrimento deles, mas que também em outros lugares do mundo pessoas estavam sofrendo coisas piores, semelhantes ou piores do que eles estavam passando. Eu participo de um grupo de pastores que por vezes estão pedindo oração por pastores, por missionários, por pessoas que estão sofrendo o mundo afora. Recentemente, eu confesso que eu esqueci o nome, mas tem um ministério chamado Jocum, que, se eu não me engano, é das igrejas da convenção, que alcançam povos distantes. 2 ônibus e um desses países ali da África, se não estou enganado, saíram para esses irmãos poderem fazer um treinamento de líderes. Na volta, um caminhão desgovernado perdeu o freio e passou por cima de um daqueles ônibus e 17 pessoas morreram.
líderes de igrejas, pessoas que serviam ao Senhor, homens e mulheres. Vocês acham que nós encontramos servos de Deus em cada esquina? Vocês acham que essa igreja aqui tem pessoas que querem servir todo o tempo? Não tem. Infelizmente, nem todos têm o desejo de servir. Mas foi a vontade de Deus, meus irmãos. Quem somos nós para questionar o Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Às vezes, simplesmente, nós precisamos nos apegar que Deus é soberano. E que dentro do plano perfeito dele, o tempo daqueles irmãos nesse mundo já terminou. E quis o Senhor chamá-los ao lar celestial. Então nós não podemos achar que o nosso sofrimento, ele é muito maior do que aquilo que outras pessoas passam. Então o sofrimento, ele é real, ele é atual e todos nós sofremos. Agora, meus irmãos, uma questão importante a ser respondida é sobre a soberania de Deus e o propósito do sofrimento. Por que será que nós precisamos sofrer? Primeiramente, meus irmãos, Deus permite a dor e o sofrimento, embora criador de todas as coisas. Mas ele mesmo não é a causa do mal que assola a humanidade. Lembra que eu falei para vocês que pessoas por vezes, por que aquelas crianças estão morrendo na África e Deus não faz nada? Será que a culpa é de Deus? As pessoas que no Brasil morrem de fome, a culpa é de Deus? Infelizmente, meus irmãos, Deus tem assistido às coisas de camarote, vendo como a maldade do homem faz mal ao seu semelhante. Como as pessoas, elas fazem mal ao próximo. Eu estava vendo alguém dizendo, e aqui eu não quero entrar no mérito da coisa, mas algumas pessoas que diziam que o governo antigo havia matado mais de 500 mil de pessoas por conta da falta de vacinas. Mas o governo antes daquele do passado havia roubado mais de 200 bilhões que eram destinados à saúde. Quantas pessoas não morreram por causa disso? O nosso próprio irmão Davi tem sofrido porque declarou, tem problemas nos seus joelhos, conseguiu fazer os exames, mas a consulta dele é só em novembro. A consulta, nem falamos de cirurgia. Eu estava vendo que uma pessoa teve o seu pedido entrou na justiça para que o seu remédio pudesse ser dado. E demorou tanto o processo no Supremo Tribunal Federal que a pessoa morreu sem ter o seu pedido alcançado. Políticos vão no STF e têm as suas petições resolvidas em questão de minutos. Então nós vivemos num país injusto, mas a culpa não é de Deus. Deus ele é fiel, que permite que nós, como humanidade, possamos colher aquilo que nós plantamos. Então, infelizmente, há o sofrimento por parte do coração maligno do homem. A nossa tendência, meus irmãos, é controlar nossa própria vida. E essa é uma das coisas que mais traz conforto ao homem. Talvez se você não dirige, você não vai entender aquilo que eu vou te perguntar. Mas você que dirige, você gosta de viajar sentado no banco do carona? Ou você gosta de estar dirigindo o carro? Sua esposa dirige. Ela dirigiu na viagem de Manaus para cá? Não estou dizendo que o irmão Wallace ele é egoísta, né? Talvez a esposa dele não quis. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem dirige gosta de estar dirigindo. Porque ele confia exatamente nas suas habilidades. Um dos motivos que eu não gosto de andar de avião é porque não sou eu que estou pilotando. Eu estou à mercê do piloto. Então,
Quando nós não estamos no controle das nossas vidas, a nossa tendência é realmente não confiar. É ter a dificuldade de descansar naquele que está à frente, do motorista do ônibus, do piloto do avião, do motorista do carro. Por vezes nós ficamos desconfiados. O Paul Tripp, ele disse o seguinte: as dificuldades têm o poder de estourar a bolha da nossa autossoberania. Por quê? Porque se você estiver sentado numa cama de hospital, você não pode fazer absolutamente nada. Existem situações que nós não conseguimos ver saída por aquilo que nós podemos fazer. E é aí que muitas vezes nós buscamos a Deus. Então o que está sendo dito é que Deus usa as nossas provações para nos tirar do controle das nossas vidas, para que nós possamos confiar nele. E já já vocês vão ver as referências. Se realmente a humanidade tivesse o controle absoluto sobre sua vida, dificilmente alguém escolheria passar pelas dificuldades e pelo sofrimento. Ali, na verdade, era um ponto final e não uma dúvida. É como eu falei. Quem é que pode chegar e dizer, vem em mim dificuldade? Quem é que pode falar isso? Chegou alguém, Jorginho, lá no plantão, lá no Vila Nova, dizendo, ai, que maravilha que eu tô doente hoje. Alguém já fez isso? Já fez isso, Simone, lá no Ernesto Dornelles? Já fez isso, doutor Wallace? Chegou para você e falou, ó, doutor, eu tô com uma doença aqui, mas ó, que maravilha. O Oséias descobriu ali que o Jorginho tá com aquela bota só de migué. Só para ficar mais uns dias em casa. A gente estava brincando com ele, né, que só a Simone sabe. Lá na casa do Jorginho ele anda normal. Aí chega na igreja ele começa a andar assim, ó. Meus irmãos, dificuldades, quando são reais, elas não são fáceis. A irmã Jussara estava dizendo hoje que ela teve uma crise de diverticulite. Como foi difícil para ela. Mas como ela mesmo disse que procurou aproveitar aquela situação para ser usada por Deus. Para que o Senhor pudesse usá-la, ela pôde entregar folhetos, ela pôde testemunhar do amor de Deus. Exatamente aquilo que aconteceu comigo no começo do mês passado. Eu não sei, meus irmãos, os motivos pelos quais Deus permitiu. E eu posso estar enganado. Mas os 4 dias que eu fiquei no hospital, no meu coração eu fiz um propósito com Deus. Senhor, o momento ou os dias que eu estiver aqui, a todas as pessoas que eu tiver contato, eu me esforçarei para pelo menos dar um folheto para elas. Médicos, enfermeiros, recepcionistas, as pessoas que trabalhavam entregando comida, as pessoas que iam limpar os quartos. Meus irmãos, para todas as pessoas que entraram naquele quarto, inclusive para a freira que foi lá falar comigo sobre Jesus, eu entreguei um folheto para ela. Interessante que quando a freira foi lá para falar comigo, chegou lá uma pessoa para medir os meus sinais, e aí ela falou assim, daqui a pouquinho eu volto. Antes dela sair, eu falei, eu quero te entregar um folheto da palavra de Deus. Ela olhou para minha cara, olhou para o folheto e pegou. Nos 4 dias que eu fiquei lá, ela não voltou mais. Não sei por quê. Mas sabe, meus irmãos, o que nós precisamos fazer é entender que às vezes as situações elas não vão ser da forma que nós queremos. Mas que é importante, aonde quer que Deus nos permitir estar, que sejamos testemunhas. E se nós encararmos os nossos sofrimentos dessa maneira, em vez de ficar olhando para nós dizendo, coitadinho de mim, tadinho de mim que eu estou passando por isso, não. Nós entenderemos que temos oportunidade de pregar a palavra de Deus àquelas pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. Então, meus irmãos, de uma maneira simples e objetiva, por que então Deus permite o sofrimento? Acabei não colocando. Primeiro, refinamento do caráter. Deus pode usar o nosso sofrimento para moldar e fortalecer a fé do cristão. Essas coisas a gente vai trabalhar mais para frente. Mas também, meus irmãos, o cumprimento dos seus propósitos.
O sofrimento pode estar dentro do plano soberano de Deus para cumprir os seus propósitos maiores. Meus irmãos, quando você lê Hebreus capítulo 11, em alguns momentos ele é chocante, porque ele vai falar sobre como vários servos de Deus terminaram as suas vidas. Mas no final do capítulo 11, vamos fazer o seguinte, vai lá para Hebreus capítulo 11, eu acho que dá mais efeito se nós lermos. Hebreus, capítulo de número 11, nós começaremos daqui a 2 semanas a estudar sobre esse texto nas quartas-feiras. Mas veja comigo, por favor, vamos começar com o verso de número 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, essas pessoas, elas confiaram em Deus. Elas conheciam as promessas de Deus, mas muitos não chegaram a ver essas promessas concretizadas, como por exemplo Davi, que teve a promessa de que o seu trono seria para sempre. Ele não viu a concretização dessa promessa. Mas a grande questão é que pessoas, elas deram a sua vida confiando em Deus. Confiando em algo que talvez naquele momento não lhes era possível receber, talvez o simples refrigério das coisas que estavam passando. Mas creram em Deus. Deram as suas vidas crendo em Deus. Policarpo, um dos grandes homens da antiguidade, ele foi queimado pela sua fé. E ele disse uma frase mais ou menos assim, que era que ele não se importava em passar pelo fogo, sendo que daqui a poucos momentos os seus olhos contemplariam o Salvador. Pior seria aqueles homens que contemplariam o fogo eterno o dia que eles morressem. Existem sofrimentos que para nós como cristãos são apenas nesse mundo. Mas quando nós olhamos para frente, nós vemos um mundo maravilhoso que Deus prometeu para todos nós. Todos nós que cremos em Deus sabemos que o nosso sofrimento terminará o dia que o Senhor nos chamar. Não há como esquecer e não lembrar da nossa irmã Luciana, que lá em 2021, ela faleceu vítima de um câncer no pâncreas. Quem acompanhou a história dela sabe o tanto que ela sofreu. Mas o versículo que tanto ela falava e que foi tema das nossas
do nosso ano era Filipenses, capítulo 1, verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, quando nós nos lembramos dela, o sofrimento nos traz tristeza. Mas o testemunho que ela nos deixou, nós exaltamos o nome do Senhor, porque aprove a Ele levar a sua serva para o lar celestial. E para nós que aqui ficamos, fica o desafio de procurarmos ser fiéis até a morte. Nenhum de nós temos sequer chegado a ponto de as nossas vidas ficarem a perigo pela nossa fé. Mas e se um dia chegar? E se um dia, meus irmãos, as perseguições elas chegarem à porta da igreja? Já aconteceu recentemente uma pauta no Congresso que dizia que as igrejas deveriam ser proibidas de pregar certos textos que seriam, de alguma forma, considerados homofóbicos. A pergunta é a seguinte: nós vamos deixar de pregar? Se chegar dois machos se esfregando aqui na igreja, a gente vai falar, não, a gente não pode falar nada porque senão a gente vai ser preso. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês vão preso comigo para a gente enxotar dois barbudos se esfregando na igreja? É a escolha que nós temos que ter. É lindo nós falarmos quando não existe esse tipo de coisa, mas é na prática que nós devemos mostrar a nossa fé. E eu creio, meus irmãos, que aquilo pelo qual eu passei e ainda tenho passado, o que Deus tem dirigido no meu coração é que eu não posso chegar e pregar para vocês algo que eu não tenho vivido. Se eu cheguei, até o momento, tinha ensinado 7 vezes da importância de ser fiel em meio ao sofrimento, quando foi a minha vez, eu não podia não crer em Deus. Eu não podia olhar para mim e ter piedade de mim, mas eu precisava permitir que Deus usasse a minha vida para que Ele fizesse aquilo que Ele quisesse. Em terceiro lugar, meus irmãos, qual deve ser a nossa resposta diante do sofrimento? Novamente, meus irmãos, as palavras do Paul Tripp: quando abandonamos nossa confiança em nosso poder, estamos prontos para nos confiar ao poder de outros. Romanos 8, 28, abre sua Bíblia lá. Romanos capítulo 8, verso 28. Alguém leia para nós, por favor. Romanos 8, 28. Vocês entenderam a primeira sentença? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Pergunta: será que realmente nós sabemos? Será que realmente nós sabemos? Uma vez eu preguei uma mensagem assim: sabendo saber. Pode parecer uma redundância, mas não é. Porque sabemos é algo no presente, que todas as coisas cooperam para o bem. Como que uma tragédia onde 17 pessoas morrendo coopera para o bem? Como? Como, meus irmãos? Como que a gente pode enxergar a bondade no sofrimento alheio? Como? Eu já lhes contei o caso de Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot. Ele e mais alguns missionários foram à selva amazônica ali na região do Equador pregar o evangelho. Isso lá em meados dos primeiros 50 anos, não, acho que a segunda parte dos anos 50, 60. Eles chegaram numa área de mata fechada.
E quando Jim Elliot e os missionários pegaram o seu avião e voaram para um lugar perto daqueles nativos que eles queriam pregar o evangelho, aqueles homens nunca tinham tido contato com ninguém da civilização. E aqueles nativos mataram Jim e todos os demais missionários. As famílias deles ficaram desamparadas porque todos haviam mudado para o Equador para pregar o evangelho. Quando as esposas souberam, elas ficaram desesperadas, chateadas, porque não entendiam as motivações que Deus havia permitido aquela situação. Mas passados alguns anos, elas entenderam que a vontade de Deus era pregar o evangelho. E Elizabeth Elliot, que é uma grande escritora, foi na verdade, ou eu não me lembro se ela está viva ainda, mas ela tem muitos livros. E um dos principais é chamado O Sofrimento Nunca é em Vão. Porque ela, posteriormente, levou a Cristo alguns daqueles homens que assassinaram o marido dela e os demais irmãos. Aquelas famílias, em vez de voltarem para a sua nação, eles entenderam que Deus os havia levado ali para um propósito. E aqueles nativos, posteriormente, toda aquela tribo, foi ganhada para Cristo. Aí eu pergunto para vocês, aquela morte ou aquelas mortes foram em vão? Hoje, sentados nos nossos bancos, nós vamos dizer que não. Mas e aquilo que acontece na sua vida? Às vezes, meus irmãos, as coisas não dão certo. Às vezes, os nossos olhos apontam para um lugar, mas aquilo que nós queremos, parece que nada dá certo. Parece que tudo aquilo, me corrija se eu estiver errado, né? Acho que é o toque de Midas, que é onde você toca, tudo vira ouro. É mais ou menos isso? Parece que tudo aquilo que você toca vira lixo. É o toque de Midas ao contrário. E aí, meus irmãos? É aí que nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para vocês que estavam na Assembleia hoje, eu disse a vocês que as coisas que nós temos passado nessa igreja são parte do nosso amadurecimento. Nós não podemos ficar olhando apenas para as coisas que acontecem sem entender da nossa responsabilidade. Você não está aqui simplesmente para perder o tempo. Se Deus nos deu mais esse dia, é porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Então é necessário que confiemos em Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Há 16 anos atrás, meus irmãos, quando Deus me chamou aqui para o Rio Grande do Sul, eu não vou dizer para vocês que eu praguejei, eu não vou dizer para vocês que eu me entristeci, mas foi um desafio, porque quando nós mudamos para cá, nós não conhecíamos quase ninguém. Nós tivemos algumas dificuldades muito sérias quando nós viemos para cá. Adaptação, algumas situações difíceis na igreja. Mas 16 anos depois, nós olhamos para trás e podemos ver como Deus tem nos abençoado. Não somos uma igreja modelo para todas as outras, nós ainda precisamos caminhar bastante. Mas tudo aquilo foi necessário para que nós chegássemos até aqui. Algumas pessoas chegam a Cristo quando estão no fundo do poço, quando estão passando pelas maiores dificuldades da sua vida. Outros chegam a Cristo em momentos tranquilos, ouvem a pregação do Evangelho e entregam seus corações a Cristo. Mas aquilo que Deus permite está dentro do seu propósito soberano. Somente o cristão é privilegiado em saber que o sofrimento o ajuda a crescer e amadurecer a sua confiança em Deus. É isso que nós lemos em 1 Pedro 5,10. Bote na sua mente. O que Deus permite nas nossas vidas é para o nosso crescimento, é para o nosso aperfeiçoamento. As palavras de Augusto Nicodemos: Deus permite que acontecimentos desagradáveis nos acometam, visando nos corrigir, nos ensinar e nos fazer perceber que este mundo
bem como toda a sua realidade, é passageiro. E de nada vale em comparação à realidade que está preparada para nós, de acordo com a Bíblia, na vida eterna, quando finalmente viveremos em plena comunhão com o próprio Deus. Existe uma frase, um jargão cristão que muitos pastores falam: não sacrifique o eterno no altar do imediato, ou seja, não sacrifique as coisas eternas pelas coisas que são passageiras. E muitos são aqueles que têm negociado a sua fé com as coisas desse mundo. O Keller, Timothy Keller, ele vai dizer que mesmo os nossos fracassos e problemas são usados para a glória de Deus e para o nosso benefício. Não passou ali, desculpa. Nós precisamos, meus irmãos, ter a certeza de que, independentemente de qualquer dor, dificuldade ou sofrimento, essas situações são parte do plano perfeito de Deus. Usando também as palavras de Paul Tripp, o descanso e a paz do coração nunca serão encontrados na compreensão de que Deus ordenou para nós e para o seu mundo. Porque sempre nos faltará compreensão em algum grau. Deus sabe que somos incapazes de carregar o fardo do conhecimento soberano que Ele carrega. Por isso Ele nos protege amorosamente, dizendo-nos o que precisamos saber. Devemos descansar nele e viver como Ele ordenou, enquanto Ele nos protege do que nos sobrecarregaria. É por isso, meus irmãos, que quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós entregamos as nossas vidas nas mãos de um Deus que conhece todas as coisas. E nisso nós precisamos descansar. Eu vou lhes dizer, meus irmãos, eu comecei a ter palpitação, eu comecei a ter formigamento no corpo inteiro. Isso há umas 4 semanas atrás, de um domingo para segunda-feira, e eu pensei, é hoje. É hoje que eu vou encontrar Jesus. Eu vou falar para você, não foi muito fácil. Porque a gente que lê um pouco sabe que esses sintomas, às vezes são de infarto, de AVC. E aí, meus irmãos, eu tinha formigamento em tudo que eu era canto. Até na ponta do dedo do pé eu tinha. No pescoço, na cabeça, no peito, tinha dor, palpitação. Era difícil. Mas sabe, meus irmãos, chega um momento que você fala, e se eu for? Quem é que vai cuidar da minha família? Quem é que vai cuidar da minha família? Quem é, meus irmãos? Aí vocês vão dizer, é Deus. Sim, meus irmãos, sem sombra de dúvida. Mas para mim, como líder do meu lar, era difícil acreditar nisso. É difícil pensar que talvez a minha esposa vai ter que lidar com as minhas filhas, vai ter que cuidar de todas as coisas, porque no meu íntimo, eu me acho indispensável para a minha família. E esse é um pensamento egoísta. Será que as minhas filhas e a minha esposa elas ficariam desamparadas se caso Deus ou quando Deus me levar? Vão? Elas vão? Não. Os nossos olhos podem pensar que sim, mas o Deus que nós servimos, ele diz que não. Ele sabe que aquilo que nós passamos, existe um propósito soberano. Agora, meus irmãos, vocês vão me ajudar na leitura de algumas passagens. A Bíblia tem várias respostas à necessidade do cristão de confiar em Deus e no seu propósito. Eu vou falar a passagem e você levante sua mão para poder me ajudar. Por favor, rápido, tá? Salmo 60, versículo 3. Quem pode? Eu disse rápido, gente. Vicky. Oséias, Provérbios 16, 33. William, eu acho que foi sua mão que eu vi. Daniel, capítulo 4, versículo 3 e versículo 35. Quem pode ler Atos 4, 27? Ana. Quem pode ler Efésios 1, 11? Simone.
Quem pode ler Hebreus 12, de 5 a 11? Peterson. 1 Pedro 4, de 12 a 14. Quem pode? Eduardo. Na sequência, Salmo, capítulo 60, ou número 60, verso de número 3. Interessante que o salmista está dizendo que Deus permitiu que o seu povo experimentasse reveses, ou seja, Deus de maneira soberana trouxe o sofrimento ao seu povo como forma de disciplina. Era o povo de Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor permitiu que eles sofressem para que pudessem aprender a confiar em Deus. Por isso que o salmista disse que eles precisaram passar por reveses. Provérbios 16, 33. Ou seja, meus irmãos, é como o próprio salmista vai dizer, na verdade, Salomão vai dizer, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, meus irmãos, não existe acidente para com Deus. Tudo é parte do seu plano soberano. Daniel 4, versículo 3 e versículo 35. Quem falou essas palavras? O rei Nabucodonosor. Aqui no começo do capítulo 4, Nabucodonosor, ele vai demonstrar o seu coração nécio, o seu coração que confiava em si próprio. Quando Deus fez dele um animal por alguns anos, posteriormente ele reconhece a soberania de Deus. É por isso que nós podemos dizer que nada no céu e nem na terra podem deter o governo de Deus ou mesmo fazê-lo prestar contas disso. Nabucodonosor era o rei mais poderoso de toda a terra e se dobrou ao poder do Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. O que está sendo dito em Atos, meus irmãos, é que o sacrifício de Jesus havia sido predeterminado por Deus. Estava dentro do plano perfeito de Deus. Ou seja, compreende-se que até mesmo o injusto sacrifício de Jesus estava dentro do plano de Deus. Efésios 1:11. Faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Paulo diz aos Efésios que a felicidade do cristão está no Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz aquilo que ele quiser. Hebreus 12, de 5 a 11.
Meus irmãos, principalmente o verso 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, essa passagem, o que nós entendemos, Deus utiliza o sofrimento para disciplinar e instruir os cristãos por meio dessas experiências, manifestando desse modo o seu amor pelos seus filhos. E, finalmente, 1 Pedro 4, de 12 a 14. O que Pedro está dizendo, ele consola os seus destinatários, explicando que não deveriam estranhar as provações, mas alegrarem-se com elas. Então, o que nós vimos, meus irmãos, nessas passagens e em tantas outras que poderíamos ter listado? Deus é soberano e faz o que quiser. Como cristãos, nós devemos confiar. E não só confiar, mas nos alegrar que tudo aquilo que Ele permite é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. E para concluir essa noite, cabe ao cristão a compreensão de que o sofrimento será parte de sua caminhada nesse mundo e que ele tem a quem recorrer. Se caso você acha que você vai cumprir as suas coisas sozinho, ou como eu falei para você, assim como eu sou egoísta de achar que as coisas dependem de mim, nós estamos errados. Nós estamos errados. O sofrimento é uma realidade inevitável na vida do ser humano. Porém, o cristão pode encontrar consolo e descanso na verdade imutável de que Deus é soberano sobre todas as coisas e pode usar o sofrimento para propósitos maiores. A gente termina com 1 Pedro 5,10, como já está escrito ali. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de terem sofrido por mais um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre o firme alicerce. Eu quero encorajá-los, meus irmãos. Se talvez a sua vida está perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, fica tranquilo que se você for um crente fiel, as coisas vão ocorrer. As dificuldades, as provações, as tribulações, as tristezas, elas vão ocorrer. Nós não estamos no controle das nossas vidas. Se você nomeia-se como cristão, coloque sua confiança em Cristo. Nós teremos muitos motivos pelos quais nós nos lamentaremos. Mas quando nós colocamos na conta de Deus, vai ser um conforto maior. Deus permitiu. Se todos nós não tivéssemos problemas, nós também não creríamos na grandiosidade de Deus. Então o desafio dessa noite a todos vocês, a todos nós, sejamos fiéis. Abra o seu coração ao Senhor. Nem se quando você acordar de noite, tacar o dedo na quina da cama, é um propósito que Deus talvez quer te ensinar a ter paciência. Talvez você fez um prato, queimou. Talvez Deus quer te ensinar a ter paciência. Eu sei, meus irmãos, e Deus sabe como eu tenho sido provado em algumas coisas das quais eu me acho soberano e como o Senhor tem procurado quebrar o meu orgulho. E eu tenho pedido perdão a Deus por ser alguém orgulhoso. E eu espero que o Senhor, misericordiosamente, continue a agir na vida do seu servo. E que Ele faça isso na vida de cada um de vocês. Continuo orando para que Deus prove a cada um de vocês. Porque só dessa forma é que nós mostraremos qual a nossa essência. Um saquinho de chá
só vai mostrar a sua real essência quando a água quente vier sobre ele. Fora isso, ninguém consegue saber o que tem dentro do saquinho de chá. Nós somos esses, meus irmãos, que precisamos ser moldados à imagem do nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu peço que fale aos nossos corações. Eu sei, é um dia quente, não é fácil ficar sentado ouvindo, mas eu oro que o Senhor dirija a tua palavra ao nosso coração, porque nós somos, por vezes, pecadores, miseráveis, orgulhosos, arrogantes, que cremos que nossa própria força e nosso próprio braço é que vai trazer-nos a felicidade, a paz e o conforto para as nossas famílias. Se tirarmos o Senhor dessa equação, Senhor Deus, o que receberemos é sofrimento. Se tirarmos o Senhor das nossas famílias, nós traremos Satanás. Então ajude-nos a servir ao Senhor, ajude-nos a sermos fiéis, a buscar a tua face, Senhor, a mostrar o nosso coração nas nossas provações, nas nossas tribulações. Haja conforme a tua vontade, Senhor. Somos teus servos. Ajuda-nos a regozijarmos no Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.